i, 1 i menos 1 menos 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 i. Fala, moçada, professor Nicolas na área, pra gente trabalhar todos aqueles conceitos que nós vimos nas nossas lives, porém com uma riqueza maior de detalhes para você não se perder, beleza? Galera, aqui, bem aqui, vai aparecer para vocês a data das nossas próximas duas lives. Não percam, vai ser top! Então vamos para a tela do computador, que lá eu explico melhor como funciona essa história de 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i. Fala, galera, agora sim, iniciando o conteúdo do terceiro bimestre, números complexos, matéria assim, ó, cara, maciota, fácil de se compreender. Nessas duas primeiras aulas, a gente vai desenvolver nesse início de mês aqui agora, finalzinho de agosto, início de setembro, nós vamos trabalhar, galera, alguns conceitos iniciais que são importantes, certo? Para a gente conseguir resolver situações, problemas, ok? Galera, queria dizer também que nós não vamos aprofundar muito dentro dos conceitos mais densos de números complexos, até porque existem algumas limitações que as nossas aulas de ensino à distância a gente não consegue superar. Por isso a gente vai ver o principal, focar naquilo que interessa para a gente e depois, certo? Quando surgir alguma dúvida pontual, a gente entra nessa dúvida e resolve esse problema. Fechou? Bom, galera, inicialmente a gente tem o conceito inicial de como surgiram os números complexos. Já comentei com vocês nas lives que os números complexos surgiram da ideia de se resolver uma equação de segundo grau, certo? Se chegar a uma raiz negativa, raiz de um número negativo, certo? E não saber calcular ou não ter um número ao qual equivale essa raiz negativa. Sempre que nós resolvíamos equações de segundo grau e nos deparávamos com a raiz de um número negativo, o que nós colocávamos? Não existe raiz definida nos números reais, dentro do conjunto dos números reais. Certo? Daí, galera, já surge a ideia de criar um novo conjunto, o conjunto dos números complexos ou números imaginários, onde é possível sim calcular essa raiz negativa, certo? A gente observa aí no exemplo que aparece na apresentação o seguinte, galera. Os números complexos, como eu disse, surgiram para sanar uma das maiores dúvidas que atormentavam os matemáticos. Galera, os matemáticos eles estavam loucos por não conseguir resolver essa dúvida. E qual dúvida era essa? A seguinte: qual é o resultado da operação x² mais 1 igual a 0? Certo? O que significa o resultado dessa operação, galera? Se a gente for organizar essa operação aí, como a gente sabe, se a gente tem uma equação, todos os termos com letra de um lado, todos os termos sem letra de outro lado. E foi o que a gente fez aí, x² é igual a menos 1. Beleza, qual que é o valor de x? Raiz de menos 1. Professor, não existe raiz de menos 1 dentro do conjunto dos números reais. Por isso foi criado o conjunto dos números complexos ou números imaginários. A gente já vai ver as características desse conjunto, certo? E aí, galera, vai ficar fácil responder qualquer exercício, qualquer situação, problema. Beleza? Então, prosseguindo aqui, galera, com esses conceitos, o que significa isso? Tá, como eu havia comentado e vou reforçar novamente aqui, foi criado um número especial, galera. Beleza, professor, que número que é esse? O número i. Professor, tá de brincadeira comigo? I é uma letra. Galera, este i é o que vale pra gente, é o que a gente chama de unidade imaginária. Mais para frente, na próxima aula, nós vamos ver a forma algébrica de um número complexo. Mas o que interessa para a gente aqui é saber o seguinte, que esse i é um valor numérico e mais que isso, galera, i ao quadrado é menos 1. Professor, i ao quadrado é menos 1? I ao quadrado é menos 1, galera. Se i ao quadrado é menos 1, quanto que vale raiz de menos 1, professor? Raiz de menos 1 vale i. Professor, tá de brincadeira com a minha cara. É só isso, galera. Não tem erro, pessoal. Como eu falei, a gente não vai aprofundar muito nas demonstrações, não vamos ver de onde surgiu isso, porque o que interessa pra gente é tacar ali onde tá a ferida, beleza? Então grave essa informação. Primeira informação importante: conjunto dos números complexos surgiu para sanar uma dúvida matemática, que era determinar a raiz de menos 1.
Segunda informação importante, i é uma unidade imaginária, um valor algébrico, é um número, certo? Terceira informação importante, i ao quadrado é menos 1. Isto implica, ou seja, portanto, raiz de menos 1 é igual a i. Esse novo conceito, pessoal, logo possibilitou a resolução de equações como mostrado anteriormente. Quando eu sei que i ao quadrado vale menos 1 e automaticamente, ou seja, portanto, i é igual a raiz de menos 1, o que acontece, moçada? Qualquer raiz negativa eu consigo resolver. Professor, qualquer raiz negativa da Eco, a gente vai ver alguns exemplos aqui, ó. Meu amigo, isso é para te desplugar da Matrix. Sair da caverna de Platão, meu amigo, matemática é lindo demais, galera. Então, pessoal, só para finalizar essa ideia inicial desse conceito do conjunto dos números complexos, da ideia do i, da unidade imaginária, beleza, lembra daquela situação que a gente tinha lá atrás? X² mais 1 é igual a 0, x é igual a raiz de menos 1. Professor, antes de iniciar esse vídeo, eu não sabia quanto que era raiz de menos 1. Eu estava perdido, galera. Agora você sabe que raiz de menos 1 é igual a i. Quanto que vai o valor do seu x, então? E, professor, matemática é lindo demais. Concluindo todo esse conceito que nós vimos aí, galera, sintetizando ele, a gente tem, portanto, que foi criado um conjunto numérico denominado conjunto dos números complexos ou conjunto dos números imaginários. E esse conjunto, galera, é representado pela letra C, certo? Tá, professor, mas como assim esse conjunto numérico? Lembre-se que eu comentei na live o seguinte, se você não sabe a ideia de conjunto, pega ali no momento de folga, seus 5 minutinhos, digita lá no YouTube, conjunto numérico, e assista as ideias principais de conjunto numérico. Você vai precisar para o resto da sua vida, matéria do primeiro ano, hein, moçada? Bom, pessoal, visto isso, este é o mantra da nossa aula, o primeiro mantra da nossa aula. I ao quadrado é menos 1, ou i é igual a raiz de menos 1. I ao quadrado é menos 1 ou i é igual a raiz de menos 1. Este é o nosso mantra. Isso você tem que estar enraizado na sua mente. Se você não souber essa parte inicial, lá na frente você vai virar uma bola de neve, meu amigo. Que aí, chegou no Enem, você vai falar, pô, devia ter prestado mais atenção na aula do professor. Deveria ter pegado meu celular e, na dúvida, mandava um áudio pro professor. Professor, não consegui resolver esse exercício. Me ajuda aí? Porque vocês sabem que eu estou sempre disponível para estar auxiliando vocês nessas situações. Beleza? Bom, essa é o que a gente chama de relação fundamental dentro do conjunto dos números complexos. Isso daqui é o que baseia esse conjunto, isso daqui é o que vai fundamentar todos os nossos estudos daqui para frente dentro da ideia de números complexos. Beleza? Bom, pessoal, como eu havia falado, a gente consegue calcular qualquer raiz de número negativo? Qualquer raiz. Exemplo na tela para vocês. Raiz de menos 25, exemplo que eu mostrei na nossa live. Raiz de menos 25, pessoal, eu posso escrever da seguinte forma. Raiz de menos 1 vezes 25. Por que eu vou escrever dessa forma, professor? Porque você sabe a raiz de menos 1 e sabe a raiz de 25. Propriedade de raiz aplicada ali, multiplicação dentro da raiz, eu posso separar as raízes. Raiz de 25 vale quanto? 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Raiz de menos 1 vale quanto, professor? Acabamos de ver que vale i. Quanto é raiz de menos 25? 5i. Galera, informação importante, não confundam. Esse i não significa que você sumiu com o sinal de menos. Esse i está aí por definição que ele é raiz de menos 1. Beleza? Vai ter uma questão que vai falar o seguinte. Quanto vale raiz de menos 1? Você vai escrever lá, i por definição, ou é por definição, foi determinado que raiz de menos 1 é i, ou que i ao quadrado é menos 1, por isso raiz de menos 1 é igual a i, e aí por diante existem várias formas de descrever esse conceito, beleza? Galera, toda e qualquer raiz negativa é esse mesmo processo, separa as duas raízes, você sabe que é i, sabe que é a raiz do outro valor, e aí matou a sua questão, beleza? Claro que isso pode complicar um pouquinho, mas conforme for complicando esses exercícios, a gente vai trabalhando eles individualmente, beleza? Bom, até agora você sabe esses conceitos iniciais. Relação fundamental, i ao quadrado é menos 1, beleza? E isso implica, né, ou basta saber que raiz de menos 1 é igual a i. Fechou? Bom, pessoal, continuando aqui, a gente já sabe que i ao quadrado é menos 1.
certo? Tá, professor, quanto que é I ao cubo, já que I é um número, certo? Se é um número, eu posso elevar ele a qualquer potência que eu quiser. Beleza, você pode fazer isso. I é um número e você pode fazer isso. Tá, professor, então quanto é I elevado ao cubo, ou I elevado a 10, ou I elevado a 1047? É o que a gente vai ver aqui agora, nessa última parte da nossa aula. As potências de I. Beleza? Bom, pessoal, nas potências de I existe uma regularidade de 4 em 4 expoentes. Como assim? Sempre iniciando do zero. I elevado a zero, todo número elevado a zero, por definição, vale quanto? 1. Todo número elevado a 1, por definição, né, vale quanto? Ele mesmo, no caso, I. I ao quadrado vale quanto, galera, que a gente já viu? Menos 1. Vale menos 1. Beleza, professor. Até aí a gente sabe que é por definição. Sabe porque a gente viu ali atrás do I ao quadrado. Quanto que vale I ao cubo? Galera, pensa comigo. Se eu tenho um expoente, significa que eu estou multiplicando o número por ele mesmo sucessivas vezes ou N vezes. Por exemplo, I ao cubo é I vezes I vezes I. Beleza? Tá, se é I vezes I ao cubo pode ser escrito como I ao quadrado vezes I. Pera, professor, mas eu sei quanto vale I ao quadrado, vale menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes I? Isso. E menos 1 vezes I dá quanto? Menos I. Meu Deus, meu amigo, é só isso? É só isso, galera, não tem erro. Pessoal, sempre de 4 em 4 expoentes, este ciclo vai se repetir. I a quarta 1, I a quinta I a sexta menos 1, I a sétima menos I, certo? Todos esses após o I ao quadrado são feitos nessa sucessiva ordem, beleza? I ao cubo é I ao quadrado vezes I. I a quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado, tá? I ao quadrado é menos 1 vezes I ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, 1. I a quinta, I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I. E a sexta, você pode pegar só o I ao cubo vezes I ao cubo. E assim por diante, diversas vezes, até chegar no resultado que você quiser. Beleza, professor, entendi que de 4 em 4 expoentes, eu vou ter esse ciclo. 1I menos 1 menos I. Professor, 1I menos 1 menos I? Não era isso que você estava falando no início da aula? 1I menos 1 menos I. 1I menos 1 menos I. 1I menos 1 menos I. Galera, isso é para grudar na mente de vocês. Primeiro mantra, I ao quadrado é menos 1. Raiz de menos 1 é igual a I. Segundo mantra, 1I menos 1 menos I. 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 E assim por diante, galera. Sempre vai se repetir de 4 em 4. Iniciou I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado ao quadrado, I elevado ao cubo. I a quarta vai ser equivalente a qual? I elevado a 0. I a quinta, I igual a I elevado a 1. E assim por diante. Gravem na mente de vocês para vocês sonharem. 1I menos 1 menos I. 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 Não tem erro, moçada. É sucesso. Beleza, professor. Sei que I ao quadrado é menos 1. Disso eu consigo deduzir que raiz de menos 1 é igual a I. Sei que as potências de I sempre variam de 4 em 4, 1I menos 1 menos I. Mas e se eu te perguntar, professor, já que você é o espertão, quanto é I elevado a 1047? 1047, meu amigo, é simples, que é o que mostra o exemplo pra gente aqui que aparece na tela. Depois eu volto naquele slide. Galera, tenha em mente o seguinte, se o ciclo se repete de 4 em 4 termos, o que eu tenho que analisar? Beleza, você quer saber quanto que é I elevado a 1047? Pega esse expoente e divide por 4. Professor, mas por que dividir por 4? Porque a gente sabe que o ciclo se repete de 4 em 4 elementos, certo? Dividiu por 4, pega e observa o resto da divisão. Nesse caso que aparece na tela para vocês, o resto da divisão deu quanto? Deu 3. Professor, beleza. 0 é 1, 1 é I, 2 é menos 1, 3 é menos I. Pô, professor, só isso, galera. Pessoal, e você pode me perguntar, professor, eu tenho uma dificuldade tremenda em resolver divisões. O que eu digo para você? Pega uma folha e resolve várias divisões.
Quando você estiver sentado lá no seu trono, na hora que você estiver com aquela baita dor de barriga, pega o seu celular, abre uma videoaula e assiste matemática básica, porque o que ferra o aluno no Enem não é número complexo, é não saber fazer uma divisão como essa que aparece na tela para vocês. Beleza? Resumindo esse conceito que aparece nesse exemplo, as potências de I. Para encontrar o resultado de qualquer potência, dividimos o expoente por 4 e resolvemos a potência utilizando como expoente o resto da divisão. Beleza? Pega o expoente grande que está lá, 1 trilhão, divide 1 trilhão por 4, o resto dessa divisão é o qual você vai levar o I. Beleza, o resto da divisão vai ser 0, 1, 2, 3 ou 3. Um desses 4 valores, obteve um desses 4 valores, é o valor que você tem para sua potência de I. Professor, por que eu tenho que estudar isso daí? Me diz, professor, eu não sei. Digo para vocês, moçada. Daqui dessa turma de vocês tem que sair, no mínimo, jogando por baixo, uns 40 engenheiros. Porque o Brasil vai precisar de engenheiro e vocês vão ser engenheiros. Tá, professor, eu quero ser engenheiro. Engenheiro da computação, fazer vários programas, desenvolver uma nova plataforma, um novo Facebook. Beleza, você quer ser um engenheiro, mas você não sabe o número complexo. O que eu tenho a dizer para você? Infelizmente, você vai ser um péssimo engenheiro. Certo? Então, estudem, galera. Essa primeira parte é aquela maciota. É aquela coisinha assim, ó. Bebezinho, seu irmãozinho de 5 anos, se botar ele na frente dessa tela, ele vai aprender isso daqui. Fechou? Então, estudem. Lembrando que qualquer dúvida, estou à disposição para auxiliá-los. Lembrando também que qualquer coisa, peguem esse instrumento aqui, desenvolvido pelo homem, o celular, seu smartphone, e me manda mensagem que eu estou disponível para te auxiliar. Essa semana ainda temos lista de exercício. Vai estar grande, porque vai ser muita raiz negativa, vai ter muita potência de I, vai ter muita equação de segundo grau para você resolver. Não se preocupe, porque vai ser tranquilo agora que você sabe esses conceitos iniciais de números complexos. Beleza? Na próxima aula, possivelmente iremos trabalhar com forma algébrica de um número complexo. E no mais, é isso. Vou colocar o logo da escola agora e vou soltar um batidão para vocês não esquecerem as datas das nossas lives que vão aparecer na tela final. No mais, é isso, moçada. Grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e fui!